pedimos e oramos que ele seja investido em ganhos de almas. Pai, abençoa o teu povo financeiramente, para que possa também, Senhor, ter esse entendimento de trazer no gasofilácio os dízimos e as ofertas conforme ministrou o teu filho, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Eu queria dar um recado. Segunda-feira agora nós teremos o nosso culto Homens da Verdade. Então eu peço que você não falte. Nós estamos conversando bastante. Nós vamos estar aí com uma equipe que está vindo e trazendo de alguma forma uma ministração específica para você, homem. Então é um momento nós, homens, de estarmos aqui em oração, ouvindo a palavra do Senhor. Então, na próxima segunda-feira está ali a arte, Homens da Verdade, às 20 horas. Você tem a oportunidade de convidar um amigo. É um momento de evangelizar, é um momento que é um culto um pouco diferente. O teu amigo pode se sentir mais à vontade. E ali, geralmente a gente tem uma comunhão aqui atrás. E é um momento então de você evangelizar e trazer um amigo, um parente para o Senhor. Amém, queridos? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Algum visitante hoje que nos visita pela primeira vez? É a primeira vez? Ah, tá. Ai, que bênção. Deus abençoe. Amém, queridos. O pastor fez uma abertura. E ele falou algo que tocou o meu coração, eu tenho certeza o seu coração. E eu queria aqui declarar que nós sejamos um povo que se aproxima de Deus com os lábios, com a boca, e que honre a Ele como Ele mereça. Que sejamos esse povo que se aproxima dEle com a nossa boca, com os nossos lábios, mas para dizer que só Ele é Deus sobre as nossas vidas. Quando você olha o verso novamente, eu anotei aqui, ele continua dizendo, mas o seu coração se afasta de mim. Que sejamos um povo onde o nosso coração seja um coração de Davi. Amém, queridos? Um homem segundo o coração de Deus. Que sejamos esse povo que se aproxima de Deus para honrá-lo, que tem um coração que queira estar unido com o coração de Deus. Por que eu me atentei com esse verso que o pastor está trazendo, essa ministração? E eu já fico contente de estar aqui domingo para poder ouvir a continuidade disso. Abril foi um mês especial para o mundo cristão, vamos dizer assim. Todas as igrejas relembraram e comemoraram, celebraram a Páscoa. Nós também, não diferente, tivemos uma Páscoa abençoada e foi um momento marcante. Abril sempre tem esse momento, né, de relembrarmos a nossa libertação. E eu fico muito feliz em tudo que aconteceu. Mas eu fico perguntando, como o pastor leu esse verso aqui, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim. E qual que foi a minha preocupação quando eu orava ao Senhor? O que vai ser depois da Páscoa? Como é que vai ser as nossas atitudes amanhã? Vamos ser um povo que se afasta? Que só honra a Deus com os lábios, mas o coração está afastado dEle? Vamos ser cristãos que na igreja temos uma atitude, mas lá fora nós temos outra? Vamos ser cristãos que na Páscoa tudo muda, o mundo mudou. Você vê na televisão, você vê nas igrejas, né, um sentimento de fraternidade, de querer se lembrar, e não é errado, não estou dizendo isso, mas é só em abril? É só nesse dia?
palavra de Deus diz que nós temos que tomar a nossa cruz todos os dias, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus todos os dias. E eu queria então falar um pouco sobre isso, queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 13. Êxodo 13, verso 21. Se puder colocar o verso também na tela, Êxodo 13, o verso é o 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Para quê? Para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, ou seja, iluminar. Para quê? Para que caminhasse de dia e de noite. Feche seus olhos, ore, peça para que o Senhor fale contigo esta noite, como orava assim o nosso pastor. Pai amado e Pai querido, eu quero lhe fazer um pedido especial. Tu sabes da minha limitação, mas eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Pai, para falar com o teu povo, Senhor. Pai, abre os olhos do entendimento, que possamos sair daqui renovados, transformados, libertos, com uma direção, Senhor. Sabedor que o Senhor nos guia de dia e de noite, Pai. Nos ajuda e que toda honra e toda glória seja somente para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos, podem sentar. O Senhor ia diante deles, ia na frente. Eu quero dizer uma coisa já para você, olha que coisa maravilhosa, o Senhor vai na frente quando você está na sua caminhada. Você já parou para pensar nisso? Que Ele vai na frente. A gente fala muito em ansiedade, muito em temor, mas, queridos, olha o que está dizendo a palavra, o Senhor vai na frente. Eu não sei qual que é o caminho que você está trilhando agora, mas quero dizer para você, Ele está na frente. Eu não sei qual que é o temor que está acontecendo na sua vida, mas Ele vai na frente. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Deus dá a direção e ilumina os nossos caminhos. Eu não sei se todos sabem, mas há 2 meses atrás, eu passei pelo momento mais difícil da minha vida. Foi para mim, para minha família, conversando para os meus familiares, o momento mais difícil que eu passei. Eu peguei dengue, e eu nunca tinha pego dengue. E quando me falavam, e recentemente, pastor Isaac, eu não sei aqui quem pegou dengue, pode levantar a mão quem? Sempre me falavam que era difícil e que derrubava, né? O pastor Isaac viveu um momento, falando, nossa, eu estou derrubado. Ele ficou 1 mês em casa. Não sei você, Arthur, quanto tempo, foi difícil, eu lembro que você me falava. Bárbara também, foi alguns dias, né? Mas eu creio que no meu caso, Deus tinha um propósito. Porque a dengue que eu peguei, ela foi para a morte. Os que acompanharam aqui vão confirmar isso, inclusive o nosso pastor que esteve todo o tempo comigo ali no hospital. Porque a dengue é um vírus.
E muitas vezes ela vai para o pulmão, para os rins. No meu caso, os médicos falaram que ela foi avançando para o sistema nervoso. E eu tive uma confusão mental. Momento muito difícil. Para os irmãos terem uma ideia, plaquetas é de 150 a 400. A minha chegou a 30. Então tinha médicos tentando, através dos medicamentos, fazer com que as plaquetas subam, né? De alguma forma ali, com os procedimentos. E a pressão, ela é 12/8. A minha passou de 20. Então, enquanto alguns lutavam para que as plaquetas subissem, outros através do medicamento direto no coração, para que a pressão abaixasse. Porque eu corri risco de infarto, isso os médicos me falaram, corri risco de AVC, ali 2 médicos praticamente, sabem disso, e corri o risco de morte. Porque estava numa luta espiritual, numa atmosfera espiritual ali, porque eu sabia que Deus tinha um propósito. E eu passei um momento muito difícil. Desmaiei em casa, fui socorrido pelo meu filho e alguns lá do prédio. Cheguei no hospital, por conta dessa situação muito séria, eles tiveram que entubar. Então eu fiquei entubado por 11 dias. Quero aqui dizer para os irmãos que numa reunião com o pastor Wagner e outros pastores de Sorriso, teve um pastor que fez um comentário e eu guardei, porque 11 dias entubado foi um sonho muito longo. E ele falou assim para mim, olha, você precisa contar o teu sonho quando Deus te revelar por porções. E eu parei de testemunhar detalhadamente o que Deus me mostrou quando eu estava sonhando e entubado. Eu fiquei 11 dias entubado. E quando foram para desentubar, demorou mais 3 dias, porque o vírus querendo ir para o sistema nervoso, eu ficava muito agitado. Então demorou 3 dias. No 3º dia, eles iam ter que tomar uma providência, abrir um buraco aqui. Mas aí, graças a Deus, eles conseguiram me desentubar. Eu fui me recuperando. E o que eu quero dizer para os irmãos? Que Deus, Ele tem os seus anjos te acompanhando, mesmo nos lugares mais difíceis que você possa passar, ou que você já passou. Deus dá direção e ilumina o nosso caminho. Eu tive uma coisa comigo, que eu nunca me senti sozinho naquele lugar. Eu sempre senti a presença de Deus. Quando alguns irmãos que falam que vai me visitar, que foram me visitar, eles comentavam alguma coisa, eu lembro a presença de Deus indo à frente de dia e de noite, como uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo. Porque teve um momento muito desesperador nesse sonho, onde eu vi a extremidade da escuridão e da luz. E eu vi o Senhor indo à frente, me ajudando em todos os momentos. Não sei explicar como. Quando eu vejo o pastor Wagner falando, eu estava do outro lado e o Senhor me perguntou quantos dias de vida eu te dou. Eu acredito muito nisso. Que verdadeiramente o Senhor esteve com ele ali e perguntou quantos dias mais eu te dou. Porque eu não tive essa pergunta, mas eu tive um momento onde o Senhor me dava mais uma oportunidade para que eu venhasse a testemunhar como é bom estarmos onde nós estamos aqui agora, crendo nessa esperança, nesse projeto maravilhoso de Deus. Foi 2 meses muito difícil ali,
mas o Senhor me ajudou. E por isso, quando eu leio esse verso, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, e para nos guiar. Quem precisa de direção aí hoje? Se a gente falar que a gente não precisa de direção, meus irmãos, todos os dias a gente tem tomadas de decisões e a gente não sabe o que vamos fazer. Se não é o Senhor ir na frente e nos guiar e nos proteger com uma coluna de nuvem e com uma coluna de fogo, ai de nós. Ai de nós. E aí o verso fala, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Deus é quem guia o seu povo. Quero dizer para você, é Deus que guia você. Tomem cuidado quando ouvir certas coisas. É Deus que vai te mostrar a direção. Peça discernimento para Ele. Ele não me deixou sozinho em nenhum momento, presbítero Edson. E Ele também, você vê o texto aqui, nós estamos no capítulo 13, Ele não deixou sozinho aquele povo depois que Ele tirou do Egito. Ele não deixou. Se você vê aqui no começo do texto aqui, ó, a presença de Deus era constante e visível. Como? Através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, são símbolos de quê? De proteção. Deus protege você. Em todos os momentos, de dia e de noite. É símbolo de presença divina, proteção, direção e presença divina. A presença dele vai à frente no teu caminhar. Então, aqui nesse texto, quando então Deus nos libertou, por isso que eu estava falando da Páscoa, Deus nos libertou, levou o povo foi celebrar a Páscoa, tirou do Egito, trouxe libertação, porque Ele está presente comigo, com você, com o povo, em todos os momentos. Ei, igreja, quero falar uma coisa para vocês, nunca se esqueça disso, nós estávamos louvando aqui, declare pelas ruas o nome de Jesus, que toda ansiedade, toda depressão saia em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vai adiante, e a presença dEle está conosco todo o tempo, de dia e de noite. Deus estava com eles. Você pode ler o texto depois, nós vamos ler alguns aqui rapidamente. Então o que isso mostra? Isso mostra que o Senhor nunca nos abandonou. Eu vi a morte, falo para minha esposa, mas senti uma presença de Deus, Ele me mostrando que nunca me abandonou. Eu acho que o Senhor viu isso lá também, quando o Senhor infartou, meu pastor. O Senhor não te abandona, meus queridos. Nunca, em nenhum momento da nossa caminhada, mesmo nos momentos mais difíceis. E tem uma coisa que eu anotei aqui, sobre esse texto, que Deus, Ele, não posso falar da pita, mas Ele move, Ele muda a sua manifestação à minha necessidade, com a coluna de nuvem e com a coluna de fogo. Deus é especialista em cuidar de você. Olha só, durante o dia, o que tinha? Tinha uma nuvem refrescante, que no seu caminhar, invisível, é uma nuvem que te guiava. E à noite, tinha fogo para iluminar o nosso caminho, e também para aquecer. O presbítero Marcelo, também para aquecer. Ele sabe exatamente o que nós precisamos em qualquer momento e em qualquer estação. Eu não sei se você está entendendo isso, queridos. Ele sabe. Nós é que somos ansiosos.
Nós que somos ansiosos. Olha só, abra lá em Josué. Se puder colocar Josué 1 aí no telão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Josué 1. Josué 1 vai mostrar que Deus sempre está conosco. O verso 1 mesmo, pode ser? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha só, presta atenção, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. O Senhor está aí na frente. A terra que eu te dou aos filhos de Israel, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. 4. Desde o deserto e desde esse Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Verso 5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. O que diz aí? Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não te deixa e não te desampara. Você não está sozinho, meu irmão. O Senhor vai adiante. Verso 6. Esforça-te. Tem uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos se esforçar todos os dias. Precisamos fazer a nossa parte. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Verso 7. Tão somente esforça-te. Vamos fazer a nossa parte? Ei, irmãos, olha aqui, ó. Nossa parte é a mais fácil que tem. A parte mais difícil o Senhor já fez, que foi se entregar na cruz por mim e por você. Ele já fez. Ele já ganhou. A vida eterna é nossa. Ele pagou os nossos pecados. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Vamos só até o 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O pastor sempre está ministrando, medita de dia e de noite, sempre insistindo com a escola bíblica dominical, sempre insistindo. Ele me fala, diácono, nós vamos fazer um curso de, até me fugiu o nome, bibliologia para os diáconos. Para quê? Para a gente estudar a palavra de Deus. A gente estudar. Não se afaste. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. E o verso 9. Vamos ler junto? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Meus irmãos, quando você passa por um momento difícil, e Deus te dá uma oportunidade, você começa a ter bom ânimo. Entende isso? Então não vamos esperar. Tenha bom ânimo. Não se pasme, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Sabe por quê? Porque Ele vai aonde? Na frente.
Ele está na frente do teu problema, Ele está na frente da tua situação difícil, o Senhor está na frente. Amém, queridos? Salmo 23, 4 ainda vai dizer que mesmo passando por momentos difíceis, ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando você está no hospital, você parece que anda pelo vale da sombra da morte, porque ali você não é nada, você fica dependente de tomar um banho. Eu me lembro lá no hospital, quando eu fui tomar o primeiro banho, não conseguia me levantar. 2 enfermeiros, está aqui um enfermeiro experiente, me pegaram, me levaram para o chuveiro, eu não conseguia tirar minha roupa. Aí ali você fala assim: meu Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Totalmente. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí vem uma coisa boa, presbítero Vicente, quando você sabe que você não está sozinho, que o Senhor está contigo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Glória a Deus. Isaías 41:10 vai falar para você não temer, não tenha medo, Ele nos sustenta. Isaías 41:10. Coloca ali para mim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A coisa que mais dá quando você está no leito é um certo receio. Então, quando você se lembra daquilo que o Senhor te prometeu, aí você lembra desse verso. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas não temas, porque Ele é contigo e vai na frente, e tem uma coluna de nuvem de dia, e tem uma coluna de fogo de noite sobre a tua vida, queridos. Caminha junto com o Senhor. Mais um verso aqui, Hebreus 13:5, diz que Ele não nos desampara. Diz assim, uma parte do verso, porque Ele disse: não te deixarei. Escuta isso, igreja. E nem te desampararei. Deus está falando isso para você esta noite. E eu não conheço o problema de ninguém aqui, mas eu vivi isso. Ele não me deixou e Ele não me desamparou. Esteve comigo em cada momento, em cada medicamento, em cada procedimento ali que eu vivi. Ele esteve comigo. E Ele está conosco, queridos. Creia nisso. Porque Ele guia, Ele sustenta, Ele protege, Ele prepara. Ele ia onde? Na frente, nos guiando. Eu anotei algo aqui. Nós vamos voltar lá para o texto de Êxodo, se você puder voltar. Êxodo 13. Deus não escolhe o caminho mais curto. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Deus não escolhe o caminho mais curto, mas Ele escolhe o melhor caminho para você. O dia que nós entendermos isso, nossa vida vai ficar mais tranquila. Ele não escolhe o caminho mais curto, às vezes o caminho é mais longo. Às vezes a gente tem que esperar. Mas pode ter certeza que é o melhor caminho. Olha o que diz Êxodo 13:17, ó. 13, o verso 17. Aqui vai falar que embora o caminho pela terra dos filisteus fosse mais rápido para Canaã, Deus sabia que o povo não estava preparado e nem pronto para enfrentar uma guerra. Porque o Senhor conhecia a fragilidade do povo e conhece a nossa fragilidade. Eu conheço a minha fragilidade, eu não sei a sua.
Mas o Senhor conhece a sua fragilidade. Ele sabe quando você está preparado ou não para caminhar. E aí Ele muda, Ele move e fala, não vai por aqui, vai por um caminho mais longo que você não está preparado ainda. E nós precisamos entender isso. Ele evita que você enfrente algo ao ponto de você querer retroceder. Deus faz isso. Às vezes parece para nós que as coisas deram errada, né? Mas se eu estava indo tão aqui, por que Deus agora freou isso aqui? Eu tinha tanta certeza que esse era o melhor caminho, porque Ele sabe o que está lá na frente. Porque Ele vai à frente. Você entende isso, meu irmão? De verdade? É maravilhoso, né? Olha o 17. E aconteceu que quando... Eu estou no Êxodo 13, 17. Isso. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Deus sabe, porque Ele vai à frente. O que mais? Ele guia, Ele sustenta, Ele protege, Ele prepara. Outra coisa que nós já ouvimos falar, mas a nossa agitação e ansiedade muitas vezes nos confunde. O que aconteceu com esse povo e o que acontece em nossas vidas algumas vezes não é atraso. Nunca foi atraso. Sempre foi um cuidado divino de Deus. Sempre, querido. O que você um dia pensou que pode ter sido um atraso, não foi. Deus aqui guiou por um caminho mais longo o povo. E muitos pensaram que era atraso, mas não foi. Era simplesmente um caminho mais seguro. Um caminho que Ele estava nos preparando, cuidando da gente, cuidando do povo. Levou para o deserto. Seria um lugar onde Deus moldaria Israel. Dizer uma coisa para você essa noite: Deus está te moldando. Está te preparando, está te ensinando, para que você dependa dEle. E lá na frente, você veja a glória do Senhor. Verso 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Eu já estou encerrando, queridos, e eu quero fechar com vocês, com algo que Deus colocou no meu coração. Quem te livrou da garra do inimigo? Quem livrou e libertou o povo do Egito? Ele tem mãos fortes e braços estendidos. O Deus que eu e você servimos tem mão forte e braços estendidos. Creia nisso. Creia nisso. Está no texto aqui, ó. Vou ler rapidamente aqui, verso 13, verso 3. Volta lá para o verso 3. Foi com mão forte que Ele nos libertou, que Ele nos livrou. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levado. Verso 9. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Que essa lei esteja na tua boca. Não como aqueles que se afastam, que têm o coração longe, mas com aqueles que chegam perto e têm o coração perto do Senhor. E com honra ao Senhor com sinceridade, em espírito, em verdade,
porquanto com mão forte te tirou do Egito. Verso 14. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte dizendo: que é isto? Você vai dizer: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, com mão forte do Egito, da casa da servidão. Oxe, olha o preço que Jesus pagou por nós, nos tiramos da servidão do pecado e nos trazendo por uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Verso 16: e será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos. Por quê? Porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, meu querido. Glória a Deus. Jeremias 32, 21 ainda vai dizer: com sinais e milagres. Com sinais e milagres, e com mão poderosa e braços estendidos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele permanece conosco todos os dias, todos os tempos. A tua presença vai conosco, nos momentos difíceis e nos momentos alegres. É esse Deus que nós amamos, que nós louvamos. E isso, tudo isso, todo esse poder, essa mão forte, agora está sobre Jesus. Porque eu finalizo aqui com o último verso. Abram lá em Mateus, quero ler com vocês para a gente encerrar. Mateus 28, a partir do verso 16. Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Quem ia à frente? O Senhor sempre vai à frente. Para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidam. Eu quero dizer para vocês, nunca duvide do amor e do poder de Deus. Nunca. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, a mão forte aqui, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus conquistou esse poder na cruz. A sua mão é forte e os seus braços estão estendidos para você. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Queridos, Deus pediu para falar para vocês que eu e você não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Você não está sozinho. Aquele que acalma o vento, que aquieta o mar, está conosco. Eu quero só para finalizar, lá em Êxodo 13, se puder colocar o verso 13, 21 e 22. E o Senhor, vamos ler juntos? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Agora veja só o verso 22. Verso 22. Só isso, querido, dizer para você que você não está sozinho.
nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso é para você hoje, queridos. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Pastor Wagner, eu queria convidar o senhor para orar. Pai, obrigado pelo teu consolo, obrigado pelas tuas promessas, obrigado pela tua fidelidade ao que tu falas. Tua palavra diz que não cai uma palavra que sai da tua boca, cai por terra. Tudo tu cumpres, porque tu não és homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Na tua coxa, Senhor, está escrito fiel e verdadeiro. Obrigado por estas promessas. E quando tu falas que nunca vais tirar, nunca tu tiras, porque tu velas em cumprir a tua palavra. Acrescenta-nos a nossa fé, para que possamos crer que aquilo que tu deixaste escrito em tua palavra para nós, é para nós. E há de se cumprir. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor tão grande. Leva o teu povo a crer que tu és fiel. E assim, possamos caminhar sem descansar, porque a tua presença é que nos faz descansar. Por isso tu nos induz a caminhar de dia e de noite. Os nossos olhos, na representatividade da coluna de fogo, são iluminados pela tua palavra, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Então, Senhor, não nos permita descrer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. É nelas que tu nos revelas quem tu és. Obrigado pela tua palavra, pela vida do teu servo. A simplicidade da tua palavra gera libertação, gera cura e gera transformação. Então receba a nossa gratidão por essa noite. E no erguer da minha destra sobre o teu povo, eu peço-te, Senhor, pinga o colírio em nossos olhos, para que eles sejam agora libertos de toda cegueira, para contemplarmos a nuvem e o fogo, que nos protegem e vão nos conduzir até a terra prometida. Obrigado por tudo. Com alegria nós te dizemos amém. Amém, amados. Vamos louvar o Senhor.